E aí, Aqua, vamos lá? Atemporal? Vamos ver o que vai sair hoje aqui para vocês? Aqui diz que é tempo de muita harmonia. O segredo do sucesso é ser alegre e sereno. Obter o que quer neste momento depende somente de você, siga em frente. Ou seja, nem sempre estamos animados, né, o aquário, mas é importante seguir. Aqui diz não se deixe abalar por estar passando dificuldades. É importante não permitir que elas penetrem o seu espírito. Lançar-se repentinamente ao problema não irá solucioná-lo. Agarre-se em seu eu interior. Medite. Nossa, é verdade. Muito bom isso. Deixa eu pegar uns cristais aqui que eu vou precisar. Vamos usar o deck polêmico, né? O que temos para os aquarianos e aquarianas? A ociosidade. A inquietude. Olha que loucura. A espiritualidade, ela vai falando comigo, né? E às vezes é muito rápido. Então, para quem tá chegando, às vezes a leitura pode ficar confusa. Eu tenho falas desconexas, isso é super normal. E eu tô falando na leitura de aquário, então já sabe, né? Eu fico muito à vontade com a energia aquariana, até por eu ter no meu mapa, porque nada é igual, né? E é um signo muito adaptativo. Eles estão falando para mim que eu estou falando com pessoas ou pessoa que vê o invisível. E que ver o invisível é complicado porque você acaba vendo sobre você e sobre o outro, e aquilo traz um certo desconforto, uma estranheza, porque é como se... E eu tô falando isso porque, olha, casa com as cartas, né? Ociosidade, inquietude e a vaidade. É como se vocês, querendo ou não, por mais que vocês tentem se desprender, vocês acabam atraindo futilidade, sabe? Voltei. Então isso é complicado, a tristeza, porque às vezes acaba trazendo um peso também, né? Os sonhos. A solidão com um passatempo. Então eu tenho dois recados. E com tudo isso que você vê, você enxerga, você sente, você acaba sendo colocado ou colocada no lugar de ter que falar, de ter que entender, de ter que ajudar, né? Porque tem muita coisa que você não dá atenção, que é desnecessário, que não tem como perder energia com aquilo, né? E vocês acabam se sentindo isolados. Essa solidão com sonhos fala que apesar dos pesares, vocês se sentem às vezes meio que sozinhos e com um sonho meio que até afetivo, pode ser afetivo amoroso, mas para alguns eu vejo mais como uma coisa de coletivo, de família, de tribo, de alma, né? Você querendo encontrar pessoas que pensam igual, meio que para acessar essa solidão. O segundo recado, que loucura, mas e provavelmente tem alguém aqui que trabalha demais. E é como se você tivesse que buscar minutos no dia ou momentos na sua semana em que a ociosidade e um passatempo, o ócio, porque existe o ócio criativo, né? Vai ser importante para você, para te trazer respostas aqui. Parece que eu falo com aquarianos que você processa muito mais as situações e consegue entendê-las e sair disso quando você obtém respostas que vêm de dentro, sabe? Só que você não está conseguindo enxergar algo aqui, porque existe um excesso de rotina. E pode ser até uma vaidade sua, ou algo externo, enfim, que esteja acionando essa necessidade de vocês ficarem mais quietos.
Para alguns, na verdade, me fala de você sendo envolvido com a vaidade alheia. Ai, Aquário, vamos lá, vamos clarificar, porque eu não posso, tem muita coisa que eu não posso falar aqui. A falar da ociosidade. A carta da nostalgia. Pra quem lida com Aquário é só inverter, tá? A nostalgia com a ociosidade, ela vai cair muito aqui na solidão. É como se alguém te procurasse e não te encontrasse mais. Você não existe. Algo sumiu, algo esvaziou aqui. Tem uma coisa de virei as costas ou um desligamento silencioso. O que mais? A melancolia, isso está trazendo muita inquietação, tá? E até especulação. O que será que o fulano ou a fulana tá fazendo? Aqui tinha essa inquietude também me fala de uma pessoa que a inquietação vem muito porque é um tipo de pessoa que gosta de controlar os outros, que gosta de estar a par do que a pessoa está fazendo, o que está acontecendo. Aqui alguém acha que saber a vida de todo mundo, enfim. Aí você veja quem é você no que eu falar aqui, porque eu posso estar falando de alguém na sua energia, tá? Essa pessoa acha que saber de tudo, controlar tudo, faz com que... É doce ilusão, né? Mas acaba fazendo com que a pessoa se mantenha a par da situação. A inveja com a música celestial, alegria. Tinha alguém que estava judiando de vocês também. Judiando, né? Me sinto uma mãe aqui falando isso. Mas tinha alguém que estava fazendo mal para vocês. E é como se você se afastou disso aqui. É uma raiva justamente desse desprendimento e dessa não vaidade que você tem. É impossível o ser humano não ter vaidade, né? Mas, enfim, você entendeu. O que mais? A carta do guia. Eu adoro essa carta. É meio eremita, né? Eu tenho um tiozão aqui com o menino, o moleque, e o cachorro, né? Então, é como se você levou um susto aí, ou quem eu estiver falando, para ser afastado de uma situação que poderia te causar problemas no futuro. Aqui alguém arrancou uma outra pessoa de uma situação, de um contexto, né? Porque aqui alguém estava tendo dificuldade de escutar a intuição, a feiticeira. Tipo, essa pessoa está te manipulando ou fazendo mal para você, espera uma colheita aqui, você... Assim, aquarianos têm muito uma tendência também a racionalizar, às vezes, quando não é necessário racionalizar, né? Se você tem uma casa 8 forte no mapa, uma casa 4, casa 2, principalmente. Então, aqui, o teu guia, guardião, mentor, porque tem um guia aqui, falou, olha, ali não é legal. Ali não é legal porque houve uma tentativa também de bajular vocês, e eu acho que, bom, tem uma coisa até de um certo nojo aqui, né, em relação a isso. Eu não sei, nem eu consigo entender isso aqui, meio que pra ficar na tua vida. Falar dos sonhos. Nem Aquário se entende a carta da caridade. Aqui talvez para receber algo, a mãe, para receber algo de vocês, para receber atenção, para receber foco. Se foi Aquário que fez isso com alguém, aí vocês invertam também. Porque houve uma tentativa, houve uma frieza, uma tentativa de se comparar aqui, né? E aí o guia falou, né, vem cá, criança, você tá muito inocente aí, ou você tá racionalizando algo demais que isso aqui pode te gerar problemas no futuro. Sabe quando a pessoa acaba falando demais? Fala da solidão. A carta do fruto maduro. A questão é o seguinte, lembra que eu falei que
Aqui o problema é que vocês às vezes se sentem meio solitários por não conseguir quem conversar ou ter as mesmas ideias que você tem, ter a mesma visão. Você acaba tendo que trocar com pessoas que não são piores nem melhores que você, é óbvio. Eu não quero também ficar diminuindo ninguém aqui, mas é muito uma coisa assim de... as pessoas entregam o que elas têm para entregar. E aí, eu tô lidando com uma pessoa nessa leitura, é interessante porque aqui eu tenho alguém que pensa rápido, alguém que absorve muito rápido informação e aprendizado, e aí pula pro próximo, a felicidade, o descanso, e existe um certo incômodo. Tá, mas me fala da ociosidade com nostalgia. A carta da beleza, eita, a beleza aqui, a melancolia com a inquietude, múltiplos amores, eita gente, tem muita gente na tua energia aqui, a vaidade com o guia, amor fugaz. Para vocês não caírem numa cilada aqui, foi até meio que cortado algo. Porque você também tem um prazo, você precisa executar algo, um projeto, um curso. Aqui alguns precisam passar numa situação, né? Pode ser concurso. E aí isso aqui foi cortado, uma vontade foi cortada. É como se alguém até tivesse lidado com uma sombra numa situação que você viu assim, poxa, isso aqui era mais por vaidade mesmo. Você vê que o que o outro desperta em você acaba sendo o seu também. Não tem como, gente, não estarmos no mundo e não nos contaminarmos, né? Ninguém é perfeito, ninguém é melhor que ninguém, entende? Então, às vezes a gente acaba se envolvendo e também se sujando, como diz o ditado, né? Fala desses sonhos com a caridade. Almas gêmeas. Bom, por mais bizarro que isso soe pra você, talvez você se revolte aqui comigo, né? Mas existe uma semelhança energética entre você e essa situação ou pessoa. Ah, mas o fulano é assim, a ciclana é assim, não quer mudar, não quer isso. Bom, aí são paralelos, entende? O impulso inicial, a timidez. Agora, quem acordar primeiro, a liberação com o inferno, sai disso, né? Desperta e cai fora. Fruto maduro com a solidão. Sabe o que eu tô ouvindo agora, nesse exato momento? Amanda, meu problema é que eu vejo demais. Pois é, né? Eu te entendo, tá? Super te entendo, a carta da tentação. Aqui tem coisas que alguém prefere nem ceder ou nem viver porque até entedia. Estou gastando todo o meu estoque aqui de pedras que estão por aqui para poder tampar essas cartas, porque bom, eu não sei nos outros canais, mas no outro canal lá acabou tendo penalidade, né, por conta das figuras. Eu nunca entendi esse YouTube, porque esses funks aí que são uma imundície, eles não fazem nada. E aqui tá selecionado para adultos. Então, eu pedi revisão, mas fazer o quê? Então, aqui, assim, essa solidão com o fruto maduro e a tentação, é como eu falei, aqui tem uma preguiça. Se você tá lidando com aquário, né, e você veio ver a leitura de aquário, porque de repente você quer saber sobre essa pessoa. Ah, Amanda, é uma pessoa complicada, complexa, eu não sei o que essa pessoa pensa ou sente, é difícil agradar, conectar. Pois é, nem eu que tô aqui fazendo a leitura na energia dessa pessoa entendo, mas o que eu sei é que nesse momento a pessoa tá com preguiça até dela mesma, entende? É como se essa pessoa aqui, às vezes, ela não se entendesse, tem uma estranheza da qual essa pessoa está tentando buscar respostas, mesmo em meio a essas tentações, essas conexões aqui, essas trocas. E é como se você, se é você, né? Que eu tô falando de você, ou se é alguém, essa pessoa tivesse que ter paciência. Fala da beleza, qual o conselho aqui? A carta do amor sensual. O que mais? Outra coisa que estão me falando aqui, eu vou pegando as falas de vocês, né? Alguém cansou de ser só um corpo.
A feiticeira. Essa aqui não precisa. O que mais? A mãe. O anjo da bondade. E olha que bizarro, porque a feiticeira fala de uma pessoa vingativa, tá? De uma pessoa que quando é rejeitada ou rejeitada alguém aqui... Essa feiticeira também tá forte a energia de um homem. Eu tô pegando a energia de Áries aqui. Peixes, touro... O que mais? Virgem, câncer, vocês adaptam aí. A própria energia de vocês, aquário, né? Aqui eu tenho alguém que quando não é bem servido, ou servida aí, se é que tu me entende, se vinga, ataca, age no oculto. Então tem uma tentativa aqui de prejudicar vocês, ou de falar mal, ou até mesmo de desejar que você seja mal visto, mal vista, que as pessoas se afastem de você. Eu tô ouvindo, eu sou um trouxa, uma trouxa. É porque, enfim, né? Olha esse anjo da bondade. A cara dessa mulher, meu Deus. Fala mais aqui. A determinação. Mas é alguém que tá saindo de uma inocência, tá? É alguém que tá saindo de uma trouxice aqui. Eu tô seguindo com aquilo que realmente importa pra mim. É, ó, inocência. Falei, alguém tá perdendo a inocência, a pureza. Porque essa bondade que o ser humano tem, ela deve ser guardada para os familiares, para si primeiro, né? Aqui alguém está aprendendo a amadurecer mediante as tempestades que colhe na vida, né? Tem muito aqui uma coisa de entrega, essa carta da proteção, e às vezes há necessidade de ter que proteger a si mesmo. E a tentação? A carta da responsabilidade. E aí alguém que vem mudando a postura, que vem mudando a conduta, a atitude, porque a responsabilidade aqui, ela tá me falando também do quanto tem custado o que alguém tem feito, vivido, tem colhido. É como se essa pessoa ela sentisse aqui um compromisso, um comprometimento consigo, com a vida, de não se deixar mais arrastar pelas tentações, né? Pelos desejos, pelos instintos. Se for alguém na tua energia, talvez tu esteja ensinando isso para essa pessoa sem querer e sem perceber. Então, o conselho aqui é você também não deixar se contaminar. É você se defender com essa carta da feiticeira, né? Não fazendo feitiço, porque aqui os decks eles têm os nomes, mas o que está atribuído à carta em si, ela muda. Claro que aqui também fala de magia, fala de artes más, de obsessão. Aqui é só você se proteger no que tange a manipulação. Eu tenho uma pessoa que é terrena, essa pessoa é limitada. Eles estão falando da energia de lua em aquário também. Qual é o desfecho disso aqui? Quase cai. Qual o desfecho? A arte. A cegueira. A inspiração. Amor à espreita. A reflexão com a inocência e o duelo, ou seja, ser inocente, ingênua e colocar amorosidade e inocência onde não deve, tem feito o que contigo, né? Tem atraído pessoas invejosas, pessoas traiçoeiras, indiscretas, que às vezes acaba só vindo especular. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, nos próximos 7 a 30 dias, a partir dessa leitura, por isso veio falando também de alguém que trabalha bastante, né? Da necessidade da pessoa descansar, porque é através do descanso que essa pessoa vai ter uma inspiração aqui, a arte com a cegueira, para poder tomar uma atitude mais coerente em relação... Não é nem em relação a algo que está acontecendo, mas como sair disso.
Fala da arte com a cegueira. A difícil lição com a esperança. Porque aqui tem uma... Assim, tem uma tentativa de que vocês vejam algo diferente ou que alguém mude. Gente, o mundo é como é, né? Eu tô falando com aquário, pelo menos eu acredito que esteja. Fala mais aqui do amor à espreita. Em suas mãos, com a perspectiva. E é como se vocês fossem... Ou vocês ou alguém vai desistir aqui. Mediante é uma postura que alguém muda. Mediante algo que alguém externo. A escolha com a malícia, tá? É aqui, assim, sinceramente, como eu falei, eu me senti sua mãe lá e agora de novo, né, aquário, seja lá quem for, lida com aquário. Cuidado aqui com quem chega até vocês, porque tem mais uma tentativa de querer usar você. Gente, parece que eu tô falando com jovem, mas enfim, né? Aqui cuidado com malícia, tá? Porque aqui alguém quer usar você, não tem outra fala. E essa pessoa, ela tá usando algo familiar ou tá estudando você aqui, né, pra ver o que você fala, o que você gosta, pra chegar até vocês, tá? Vocês, eu acredito que seja um signo muito intuitivo, então vocês vão saber como lidar com isso aqui, mas eles querem te trazer inspiração, então você precisa de alguma forma buscar momentos de silêncio pra você entender o que fazer aqui nessa situação, tá? Aqui eu tenho Cris Consolador. Dedique um tempo para choramingar. Você tem passado por momentos difíceis, então precisa de amor e apoio e ninguém está lhe oferecendo nenhum dos dois. Cris Consolador está aqui para dizer que você tem o direito de estar chateado e reclamar por um breve momento. Depois, lembre-se de que os outros também têm problemas. Isso vai rejuvenescer você. Procure um ombro para chorar e faça isso com satisfação e verá que seu relacionamento ficará mais forte. Você vai vivenciar um nível de comprometimento que é novo. E isso pode liberar uma criatividade que você nunca teve antes, tá vendo? A carta da arte veio aqui, a ociosidade. Então, siga aqui o que saiu na leitura, tá, Aquário? É o que eu vejo. Gratidão e até a próxima.